Olá, amigo, olá, amiga, sejam muito bem-vindos ao mais um Pílulas do Saber. É isso mesmo, pontualmente às 12h30, cá estou eu no nosso compromisso agendado, no nosso compromisso marcado. Então, vai aí mandando o aviãozinho, vai chamando, vai enviando aí o aviãozinho para trazer as pessoas aqui para o Pílulas do Saber, pontualmente às 12h30. O nosso espaço aqui ele é curto, é um espaço de meia hora. Então, eu hoje estou aqui iniciando o mês de junho e eu coloquei uma reflexão, né, nas redes. Na verdade, eu coloquei um vídeo fazendo um chamamento para pai e para mãe de crianças em idade escolar. Porque esse mês de junho nós vamos tratar desse assunto da psicopedagogia e neuropsicopedagogia, mas hoje eu quero me ater a todas as idades, né? Então, não é só as crianças que estão aí na escola, mas também a você que faz a faculdade, você que estuda, você que faz leituras, enfim, a todas as idades e inclusive a melhor idade também, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje o Pílulas do Saber tá aí com esse tema, né? Esse tema dizendo, e agora? Né? Começou o mês de junho, já estamos na metade do ano. É verdade, estamos em junho. E agora? Será que a psicopedagogia, será que a neuropsicopedagogia tem alguma coisa para me ajudar? Tem alguma estratégia, alguma ferramenta para me ajudar aí a seguir esse segundo semestre? Nesse segundo semestre aí de 2020, então nesse ano que está sendo tão desafiador, né, tão cheio de adversidades, esse ano aí que nós estamos enfrentando essa pandemia e esse isolamento social. Então, quais as estratégias que a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia tem a nos oferecer, né? Então, eu estou aqui nesse espaço do Pílulas do Saber para trocar essas informações, para trocar essas ideias. Então, assim, eu desativei os comentários, tá? Para que, de fato, eu não me disperse, né? Não me distraia com eles. Mas você tem aí uma caixinha com esse ponto de interrogação. Essa caixinha é para fazer perguntas, né? Esse ponto de interrogação aí é para você apertar e escrever a tua dúvida, a tua pergunta, e aí eu recebo aqui e nesse período de 30 minutos a gente conversa, eu tiro aí as tuas questões, né? Tento te ajudar dentro das minhas possibilidades. Então, primeira situação, né? Psicopedagogia, neuropsicopedagogia. Qual é a diferença? Né? O que uma faz e o que a outra faz? Por que tem essa separação? Bom, psicopedagogia, a gente aborda todas as questões ligadas à aprendizagem, né? Então, problemas de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, transtornos, déficits. Então, assim, todas as situações ligadas às funções executivas, questões que te impedem de aprender, de assimilar, de guardar o conteúdo na mente, né? Então, a psicopedagogia ela tem estratégias, tem ferramentas, tem, de fato, instrumentos que vão estimular aquela área a se desenvolver. Então, eu recebo, né, os meus clientes com uma queixa específica, né? Não só pais e mães, mas também jovens, adolescentes, adultos, com dificuldades em assimilar conteúdo, de interpretar textos, né? Isso é muito comum, muito normal de se encontrar pessoas com dificuldade de se organizar, de usar uma agenda, de cumprir os horários e também com questões ligadas à escrita e à leitura, principalmente com relação à leitura. Então, assim, psicopedagogia trata de situações ligadas à aprendizagem, certo? E a neuropsicopedagogia, a gente aborda, a gente estuda, vê ali as questões ligadas ao cérebro, ao funcionamento neurológico, né? Então, por isso essa terminologia da neuro, né? Porque é o funcionamento, é o como
o que acontece aqui dentro que dá o transtorno, que acontece o distúrbio, né? Então, é o como que funciona aqui dentro para que, de fato, aquela luzinha não se acenda, né? Então, qual é a área específica do cérebro que tem aquela situação que acontece aí, os transtornos, né? Enfim, déficit de atenção, a famosa hiperatividade, a questão também da dislexia, da disgrafia, autismo, enfim, várias situações ligadas ao funcionamento cerebral, funcionamento neurológico, e sim, a neuropsicopedagogia faz esse estudo, né, ligado realmente ao funcionamento cerebral. E a psicopedagogia, então, são as estratégias, são as ferramentas para estimular essa área do cérebro que está ali apagadinha, que não está funcionando tão bem, né? E tudo é estímulo, tudo é estímulo, né? Então, dentro da psicopedagogia, a gente, inclusive, alerta e fala que quanto antes procurar auxílio, quanto mais cedo acontecer a intervenção, melhor para o indivíduo se desenvolver. Então, por isso que a gente fala tanto voltado à infância, voltado realmente a esse início, né, de vida escolar. Porque a escola, primeiro, é o primeiro ambiente social, né, que o indivíduo, que todo ser humano começa. Né? Então, geralmente é lá, nesse espaço de convívio social, que as situações vão aflorar. Né? Normalmente é na escola. Por que é na escola? Porque na família tá ali o círculo pequeno, né? Um círculo diminuto. Então, vamos pegar aí um exemplo de um filho único. Né? Tem ali o contato somente com o pai e com a mãe, os dois únicos adultos, e tá ali no seu ambiente, tá ali no seu espaço, com os seus brinquedos, com as suas questões. Então, ele já cria ali o seu mundinho, né, na família. Agora, quando ele sai desse espaço e vai ocupar o segundo, que na verdade é o primeiro espaço social dele, social no sentido de ter outros relacionamentos, começa a ter outros contatos com outras crianças da mesma faixa etária, aí as situações começam a aparecer. Então, de fato, costuma-se, né, a acender a luzinha amarela nesse ambiente, no ambiente escolar, né, das dificuldades. Mas alguns pais, principalmente os que já têm aí 2, 3 filhos, começam a se ligar na questão do desenvolvimento infantil, já quando o filhinho ou a filhinha começa a apresentar ou a apresentar algum sintoma ou alguma situação diferenciada já no seu desenvolvimento, né? Algum atraso, algum déficit, né? Alguma questão que, puxa vida, fulaninho começou a andar cedo, com 10, 11 meses, ele já estava aqui segurando nas coisas, já querendo ficar em pé. E agora? O meu segundo filho, minha segunda filha, já ali com 2 anos e meio e não consegue caminhar. O que está acontecendo? E aí já começa ali a acender a luzinha amarela, ou mesmo a luzinha vermelha, em algumas situações de atraso cognitivo, né? Em atraso realmente no desenvolvimento infantil. E é fundamental que a pessoa procure de fato auxílio, procure ajuda. E não só nessas questões mais agravadas, né? Mas também nos pequenos detalhes, nas situaçõezinhas que às vezes passa até despercebido, como por exemplo na fala, um atraso na fala. E aí, de fato, a família nem sempre consegue ver aquilo ali como uma situação de transtorno, vamos assim dizer, ou de alguma situação ali deficitária, porque já se acostumou, é o jeitinho dele, é o jeitinho dela de falar, né? O jeitinho dele, é o jeitinho dela de pedir as coisas, né? Na verdade, nem precisa falar a palavra, né? É só apontar que já se resolve dentro de casa a situação,
né? Então, por isso que é importante, e eu venho aqui nesse espaço também fazer esse alerta, para que as famílias, para que os responsáveis por crianças fiquem atentos a realmente as etapas do desenvolvimento infantil. Né? Todas essas situações é importante que fiquem bem latentes ali para os responsáveis, né? Bom, mas enfim, vamos voltar ao nosso tema, né? Mês de junho chegou, e agora? Né? Como é que será que eu consigo aí me organizar? Né? Bom, dentro dessa temática da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia, a gente trata então questões ligadas à aprendizagem, né? E aí você pode agora fazer uma autoanálise, né? Vamos aqui fazer um exame introspectivo para a gente poder aí aflorar a consciência, né, de cada um que está aqui comigo. Bom, o que você tem feito? Quais são as tuas atividades? O que de fato você conseguiu colocar em prática nesse semestre, nesse primeiro semestre? E o que está faltando para você agir para o segundo semestre? Né? Lembra lá de dezembro, né? Ali geralmente em torno ali entre o Natal e o Ano Novo. Aí as pessoas fazem aquela lista do que não conseguiu fazer no ano e as coisas que vão ficar para o próximo ano. E aí você faz aquela lista de tarefas, de desejos, de cursos, enfim, né, de situações de planejamento para o próximo ano, o ano que está iniciando. Né, aquelas famosas promessas de finais de ano, né, para o próximo ano. E aí? Já estamos aí na metade de 2020. Você conseguiu colocar em prática aquelas promessas, aquele planejamento? E se você não conseguiu colocar em prática, quais os motivos? O que de fato está te impedindo de agir, de colocar aquilo em prática? O que tem atrapalhado aí na tua rotina? Então, hoje, nessa abertura, nesse primeiro Pílulas do Saber do mês de junho, eu tô aqui para fazer esse apanhado com você. Primeiro, te trazer conceitos da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia, o que cada área, né, trabalha e trata, e também para fazer essa congruência com relação ao teu dia a dia, a tua rotina, para daí sim a gente começar a trabalhar ao longo desse mês. Então, por exemplo, você tá aí percebendo, né, ao longo aí talvez da tua trajetória, da tua vida escolar, né, que você tem algumas situações, algumas questões ligadas à interpretação de texto? Você tem dificuldades para entender aquilo que você lê? Quando você, primeiro, você nem termina ali a questão da linha, né? Você acaba voltando e voltando e voltando, sempre no mesmo trecho, sempre na mesma linha. Já parou para pensar que talvez você tenha algum nível de dislexia? Ou talvez ali na escrita, você faz um recado, escreve um recadinho, deixa para alguém, e aí a pessoa sempre fala, olha só, você troca, né, as letras. Já ouviu muito isso na infância? Talvez você tenha disgrafia, ou se confunde com relação aos números, troca, né? Às vezes é um 8 e você não consegue compreender ali que é um 8 e sim um 3, você acaba confundindo ali os números, não consegue fazer os cálculos da maneira, né, lógica. Talvez seja descalculia. Então, ao longo da trajetória, tem várias situações de dificuldades, de questões mesmo ligadas à aprendizagem, que não são vistas, não são notadas, não são percebidas, e a pessoa vai passando de uma série para outra série, de um ano para o outro ano, às vezes desiste da escola, acontece a evasão escolar. Por quê? Porque a pessoa está desestimulada, né? Porque acontecem essas situações e a pessoa desestimula.
E aí? Talvez não chegou a hora, não chegou o momento de você pedir ajuda, de você começar a prestar atenção, mesmo na fase adulta. Aquelas pessoas que fazem o exame, né, da autoescola, o exame para motorista, faz lá uma, não passa, faz duas, não passa, faz três, não passa, faz quatro. A pessoa fica, caramba, gente, eu sei fazer baliza, eu faço direitinho, mas chega na hora do trajeto, acontece alguma coisa que eu me desconcentro. Eu não consigo, né, assimilar ali, tem a placa de pare e eu não paro. Então, muitas situações são ligadas a déficit de atenção, que não foram diagnosticados, não foram vistos lá na infância. E a pessoa acaba levando isso para a profissão, acaba levando isso para a vida adulta e acaba, de fato, tendo várias situações que vão travando o seu desenvolvimento. As possibilidades de estar em níveis muito superiores, muito maiores. Mas por quê? Porque nunca ninguém se ateve ou se deteve nessas situações ligadas à aprendizagem, a forma com que você aprende. E aí, se você tem alguma questão relacionada a essas situações, pode mandar a perguntinha aí na caixinha, né, desse ponto de interrogação, porque a gente está aqui para interagir, a gente está aqui para justamente esclarecer e tirar as suas dúvidas, tirar as suas questões. Então, assim, com relação mesmo à vida adulta e até mesmo à melhor idade, muitas pessoas têm N situações que nem se identificam, que nem se deram conta lá, né? E estão realmente com essa defasagem, levando agora para a vida adulta. E ficam se questionando, ficam se perguntando, caramba, mas como assim? Né? Então, amado, amada, né? Eu estou aqui para te dizer que sim, tem jeito. Sim, é possível você desenvolver essas habilidades, essas funções executivas, essas questões ligadas a essas dificuldades e transtornos e déficits todos de aprendizagem. Sim, nós temos, o segredo todo é o estímulo contínuo, estímulo forte, é um estímulo focado nessa questão, na dificuldade, na queixa específica. Então, assim, é um estímulo focado na situação, né, da dificuldade em si, ou no problema de aprendizagem, enfim, por um estímulo intenso, por um tempo determinado que for preciso. Então, assim, vou te trazer alguns casos, né, de clientes que, assim, N situações, né, mas vou trazer aqui a questão da dislexia, que é muito recorrente e muita gente não sabe que é disléxico, né, isso é que é complicado. E a pessoa chega no consultório com muita questão, com questões ligadas à organização, ao planejamento, né, ao seu dia a dia no trabalho. E aí a gente faz alguns testes e aqui, ok, né, chegamos a esse ponto da questão da dislexia. E como é que a gente vai, então, lidar com isso? Né? A pessoa chega ali num grau severo e conforme o estímulo vai acontecendo, aquilo vai se resolvendo, vai melhorando, ela tem uma melhora gradativa. E o que era antes severo começa a ficar moderado e daqui a pouco, né, ela permanece, mas já não mais naquele nível severo, certo? Então, tudo vai de acordo com um plano terapêutico focado na dificuldade, focado na situação, na questão específica. Então, assim, já tive várias situações com autismo que chegaram realmente de autismo grave, severo, e com o tratamento, com a terapia, as coisas foram se resolvendo. Então, de 3 vezes na semana, daqui a pouco começa a reduzir para 2 vezes na semana, daqui a pouco passa a ser 1 vez na semana. Por quê? Porque aquilo que era severo passou para moderado e daqui a pouco é um grau leve. Por quê? Por conta do estímulo contínuo, focado
e com forte impacto. Ah, mas não é curável. Não, não é. Não é curável. Apesar sempre do nosso plano terapêutico, o nosso objetivo é a alta. Mas em alguns casos, precisa realmente levar para a vida, né? Mas já de forma bem mais espaçada. Por quê? Porque já dá para fazer só na manutenção. Dá para manter o plano terapêutico de manutenção. E aí passa de 15 em 15 dias, daqui a pouco já está uma vez por mês. Para quê? Para realmente manter aquele bem-estar, manter a qualidade de vida, porque é esse o objetivo da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia. Entender o que está acontecendo, entender de fato o transtorno, a dificuldade, o problema de aprendizado e então desenvolver, aplicar as técnicas, aplicar a intervenção, o plano terapêutico e aí sim liberar para a alta. Então, é dar as ferramentas, de fato, dar realmente o plano estratégico, o plano terapêutico, para que, de fato, o cliente, a pessoa, tenha essa firmeza, sabe o que está acontecendo e o que fazer ou como agir nesses determinados assuntos, nessa determinada área, para ter outros resultados, para ter resultados melhores e seguir com a vida. Esse é o nosso objetivo. Ou melhor, esse é o meu objetivo enquanto terapeuta, né? Enquanto psicopedagoga, neuropsicopedagoga, terapeuta cognitivo-comportamental, especialista em saúde mental, psicanalista, é chegar na alta do cliente. Né? Então, desenvolver de fato estratégias e o plano terapêutico para que ele tenha as ferramentas, as estratégias certas para como se desenvolver ali naquela determinada situação ao longo da sua vida. Tanto na sua vida acadêmica, sua vida escolar, quanto também na sua vida profissional, na sua vida familiar. E aí, entrando agora nessa questão da família, essa questão aí do videozinho que eu gravei, chamando a atenção aí do papai e da mamãe para cuidar do menino e da menina. Por que isso? Porque muitos casos eu tenho recebido de famílias estressadas, totalmente estressadas com seus filhos, com as suas crianças, nesse momento onde a escola particular está mandando muito conteúdo, porque não quer perder o ano, né? E é compreensível, então acaba bombardeando de conteúdo para os seus alunos e onde também a gente tem o lado oposto com relação ao ensino público, onde agora que estão se organizando para poder de fato oferecer, e aí nós temos famílias aqui estressadas com seus filhos prestes a prestarem aí o Enem, a prova, né, do Exame Nacional do Ensino Médio, para serem habilitados a cursar a faculdade, o nível superior. Então, assim, nós temos famílias hoje que estão nesse nível de estresse dentro de casa, nesse nível de limite praticamente. Por quê? Porque isso tudo gera muita, não só ansiedade, estresse, mas assim, choro, muito sofrimento, muita dor. E, de fato, como fazer, o que fazer, quais são as estratégias para isso, né? E dentro dessa perspectiva, sim, nós temos como organizar, como fazer plano de estudo, como de fato estimular. Então, deu uma travadinha aqui, agora eu parei de falar, agora voltou. Nós temos sim estratégias como montar uma rotina de excelência, uma rotina familiar, uma rotina escolar de excelência. Temos sim como montarmos um plano de estudo, né? Não só um plano focado, mas também organizar o ambiente para que essa criança, para que esse adolescente tenha de fato as condições de se desenvolver e principalmente, né, reduzir, amenizar esse nível de estresse que está afetando aí pai, mãe e as crianças e os adolescentes. Reduzir esse nível de briga, de choro, de gritos dentro de casa. Então, assim, nós precisamos, eu já falei
no mês de abril a respeito das questões das memórias, de ressignificar, a importância de trazermos novos significados, de implantarmos memórias positivas, de termos então crenças fortalecedoras nas nossas crianças, que é a próxima geração, para que de fato não se repita os erros da geração atual, né? Então, nós precisamos fortalecer esse lar, fortalecer esses adolescentes e essas crianças para que, de fato, o desenvolvimento cognitivo possa ocorrer. Ou seja, o que é o desenvolvimento cognitivo? É a aprendizagem. A aprendizagem, para ela acontecer de forma completa, de forma plena, tem vários fatores que incidem diretamente nisso e precisam ser observados também em casa. Porque eles já estão afastados dos amigos, já estão afastados dessa confraternização, desse ambiente de troca, de interação que é tão rico, tão importante no desenvolvimento. E ainda não tem esse acolhimento dentro de casa, aí a situação fica complexa. E tantos casos que a gente tem visto, né, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, que chocou todo mundo com relação a uma mãe assassinando um filho, né, uma criança de 11 anos. Isso são casos, são situações que nos deixam cada vez mais perplexos, cada vez mais assustados com essas realidades, que são as mais variadas possíveis, né? Então, esse espaço aqui do Pílulas do Saber, eu estou contribuindo, estou levando realmente o conhecimento de forma livre, de forma gratuita, para contribuir com a tua vida, para realmente te munir de estratégias, de ferramentas para que você se desenvolva e tenha uma qualidade, tenha realmente um bem-estar superior. E aí não adianta só trazer as informações, né? Ou seja, só a fala. O importante é que você também coloque a tua dúvida, coloque realmente o teu questionamento, para que de fato essa interação ocorra e eu consiga te dar as estratégias certas para o teu caso. Eu aqui agora estou trazendo situações, né, ligadas aí aos meus clientes, né, as realidades deles, mas eu não sei qual é a tua realidade. Então, eu tive contato semana passada com uma mãe, com 2 meninas em casa, e as 2 meninas no ensino fundamental, né, a diferença das duas é de 3 anos, e elas, a mais velha, que está no 6º ano, ela não senta na frente do computador sem antes chorar, sem antes desabar. Por quê? Porque no nível de estresse já está tão elevado que ela sabe que tem que cumprir calendário, que tem prova, que tem trabalho, e não está conseguindo assimilar, porque está tudo muito sobrecarregada, ela está se sentindo muito sobrecarregada. E a mãe também desespero, porque não sabe como ajudar a filha, que vê essa situação e fica, caramba, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Damares me socorre, Damares me ajuda. E eu, ok, calma, tem estratégias. E aí fui traçando ali com ela um plano específico no caso dela. Mas eu não sei qual é o teu caso. Então, como é que eu posso ajudar você? Né? Então, estou aqui trazendo noções bem gerais do que a neuropsicopedagogia faz e o que a psicopedagogia faz. E aqui eu já estou vendo que os nossos 30 minutos já foram, né? Agora já são pontualmente 13 horas. Então, amigo, amiga, na próxima quarta-feira a gente vai falar sobre um assunto específico. Então, hoje eu te trouxe esse panorama a respeito da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia. E na próxima quarta-feira vou falar de um tema bem específico, também dentro da psicopedagogia. Tá bom? Então, eu espero a tua pergunta,
tá? Eu fico no aguardo da tua pergunta, do teu questionamento. Então, lembrando que você pode mandar um direct, você pode mandar lá no Facebook um MSN. Lá na página do Consultório Integrado tem meu celular, você pode também mandar um zap, que eu estou aqui realmente aberta para contribuir com a tua vida, contribuir para o teu desenvolvimento pessoal, para o teu crescimento, tá certo? Então, ao longo do mês, nós também traremos aqui, eu tenho colegas, amigas muito queridas, muito especiais da minha graduação ainda, então vou trazer também convidadas aqui ao longo do mês, tá bom? Então esse mês de junho, psicopedagogia, neuropsicopedagogia para todas as idades, para todas as faixas etárias, mas na próxima quarta-feira um tema específico para você. Tá bom? Então, não esquece, manda a tua pergunta. E também não esquece que você não tá sozinho. Nós estamos juntos aqui, tá certo? Deus nos abençoe. Fica na paz. Beijo no coração. Tchau, tchau.